Para entender de verdade a figura de William Afton, a gente precisa olhar por um ângulo um pouco diferente. Um que ignora os crimes mais óbvios para focar em algo muito mais profundo. E até perturbador, o desejo de refazer a própria criação. E essa frase, nossa, ela diz tudo, né? A grande ambição do William Afton não era a de um assassino, era a de um criador. Um criador que olhava para a própria humanidade e via uma falha de design. Para ele, o corpo não era um presente, era uma prisão que ele precisava superar com o metal e com a própria vontade. É aqui que a nossa análise fica interessante. E se a verdadeira transgressão de Afton, o erro que de fato selou o destino dele, não foi tirar vidas, mas a arrogância de tentar refazer a vida à sua própria imagem? Então, vamos deixar o ato de matar de lado por um instante. O foco aqui é outro. É essa busca frenética, essa obsessão pela imortalidade através da fusão entre homem e máquina. Nessa lógica, os assassinatos se tornam só ferramentas. O meio para um fim muito maior e, claro, muito mais profano. E isso, sabe, vai muito além da violência física. É uma fraude metafísica. Afton não queria só quebrar as leis dos homens. Ele queria reescrever as próprias leis do universo, moldar a existência toda de acordo com a sua vontade. E tem uma palavra que define perfeitamente o que ele fazia: alquimia. Ele não era um cientista no sentido puro da palavra. Não, ele era um alquimista moderno. Só que ele não queria transformar chumbo em ouro. Ele queria transmutar a alma em algo eterno. E a pedra filosofal dele era o remanescente. O que Afton fez foi algo inimaginável. Ele pegou a alma, a essência da vida, e transformou em combustível. Ele quantificou, extraiu, refinou e injetou o que há de mais sagrado como se fosse um mero recurso industrial. E olha só como os paralelos são diretos. O objetivo para os dois? Imortalidade. A matéria-prima? Para o alquimista, chumbo, mercúrio. Para o Afton, era metal e agonia. O processo? Uma fusão forçada. E o resultado, nos dois casos, uma fraude. Uma imitação grotesca da verdadeira criação. Sabe, lá na Divina Comédia, Dante tinha um termo perfeito para esse tipo de gente: macacos da natureza. E é exatamente isso que o Afton se tornou. Ele não criou vida, ele imitou a vida, gerando uma zombaria, uma coisa dolorosa e grotesca do que realmente significa estar vivo. E o resultado de toda essa bizarrice é o Springtrap. Aquilo não é uma ressurreição, é uma persistência agonizante. É uma fraude ontológica, uma entidade que só parece estar viva, mas que na verdade é animada unicamente por dor e por almas roubadas. Só que para ele, isso não era o fim da linha. A decadência do metal, da carne, era só um obstáculo. Ele deu o próximo passo lógico nessa busca profana, tentando levar essa imortalidade da máquina para o código. É aí que surge o Glitch Trap. E aqui, gente, o jogo muda completamente. O pecado muda de categoria. Não é mais uma falsificação da vida, mas sim uma falsificação da pessoa. Uma fraude de identidade em nível existencial. Se a gente for pensar por um lado, sei lá, mais teológico, a coisa é bem clara. A consciência não se transfere, ela só se copia. A alma, quando deixa o corpo, tem um destino. O que o Afton deixou para trás no código não é ele mesmo, é uma simulação. Um eco digital, um impostor super complexo, mas ainda assim uma fraude. Então, o ponto-chave é esse, né? O Glitch Trap não é o Afton. É uma marionete digital imitando o seu criador. É um algoritmo de pura malícia. Um fantasma na máquina, só que sem o fantasma. A fraude final dele é tentar convencer todo mundo de que uma cópia é o original. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que se julga uma coisa dessas? Se uma entidade é só código, ela está fora do alcance do julgamento? Será que um firewall, um backup de dados, pode servir de escudo contra a justiça final? Bem, a resposta do ponto de vista da justiça divina é bem direta. Para uma inteligência que enxerga a verdade absoluta, não existe engano. A complexidade da tecnologia é irrelevante. A máscara de coelho, o traje de metal, o código digital, tudo isso se torna transparente. E aqui que o nó aperta de vez para ele. Ao tentar salvar a si mesmo, ao substituir uma salvação divina por engenharia mecânica, Afton basicamente se trancou do lado de fora de qualquer possibilidade de perdão. Ele não queria redenção,
Ele queria ser o seu próprio redentor. Então, qual seria a punição perfeita para um crime desses? Porque, nesse tipo de justiça, a punição não é aleatória. Ela é um reflexo, de uma forma irônica e terrível, da natureza exata da transgressão cometida. E é exatamente essa justiça que ele recebe. Aquela fusão que ele tanto buscou se torna parasitária, com o metal devorando-o. A imortalidade vira uma lepra de ferrugem que nunca acaba. O momento exato da sua morte se repete sem parar, num loop infinito sem a libertação de um fim. E o pior, paralisado, consciente, ele sente uma sede eterna pela vida que ele nunca vai poder alcançar. É a história de Tântalos, só que numa versão cyberpunk, no inferno tecnológico. Ele está eternamente perto de tudo que sempre quis, a vida, o controle, mas para sempre incapaz de tocar, prisioneiro da sua própria criação. E aí que o nome que ele mesmo escolheu, Springtrap, a armadilha de mola, nossa, ganha um significado completamente novo e terrível. Deixa de ser só um nome assustador de vilão. Vira a descrição literal exata da sua condição eterna. Uma armadilha da qual a alma dele nunca vai escapar. No fim das contas, a grande ironia é que a busca de Afton pela imortalidade foi um sucesso. Ele conseguiu. Mas o que ele descobriu tarde demais é que imortalidade sem graça não é vida. É só a forma mais requintada de tortura que existe. Uma autópsia da própria alma que simplesmente nunca termina.